Glória a Deus! Eita, tava com saudade de estar aqui. Glória, glória. Vocês estão bem? Deus é bom? Deus é bom. Aleluia. Então, podemos começar. Eu vou pedir para você já ir abrindo a sua Bíblia. Seja na sua mídia, seja a sua Bíblia de papel. Aleluia. E hoje nós temos algumas coisas interessantes para conversar, não é? Eu sei que nós não vamos falar e não há como pensar em falar a respeito de tudo sobre o assunto que nós vamos começar a abordar. Hoje, eu não sei se das outras vezes ou nas próximas ministrações eu vou, de fato, continuar. É bem provável que sim. Amém? Aleluia! Mas é um assunto que não dá para ser abordado e eu não posso dizer que vamos tocar tudo aquilo que tem que ser tocado ou falado hoje, não é? É um assunto bem extenso. E aí você pode dizer, mas meu Deus, que assunto pode ser esse? Pois é, uma das coisas que o Senhor tem tratado, né, no meu coração, tem tratado ao longo de um bom tempo, é a respeito de identidade em Deus. Identidade em Cristo Jesus, amém? E nós temos visto e ouvido muita coisa a respeito de identidade, mas o Senhor tem tratado com muito amor, segundo a própria palavra dele, a respeito da nossa identidade estar nele. Então, se a nossa ministração hoje puder ter, e vai ter um tema, não é um título, esse título é a nossa identidade em Deus, amém? Aleluia! Sabemos que vários fatores compõem a identidade do ser humano, segundo a ciência, segundo a psicologia, segundo a psicanálise, segundo, não é? Várias áreas da nossa sociedade, mas o básico é entender que precisamos de compreender alguns fatores, mas nunca colocá-los alheios ou fora ou desalinhados da verdade que nos identifica, que é Deus como o Criador, Deus como o nosso Pai e aquele que nos faz estar identificados como quem foi criado para governo, sacerdócio, autoridade, sermos filhos e termos um relacionamento com Ele. Há um propósito para a sua vida, há um propósito para a minha vida. E quando nós conhecemos quem somos em Deus, nós conhecemos de onde viemos, o que estamos fazendo, o que vamos fazer e para onde nós vamos. Não estamos perdidos, amém? Aleluia! Então nos entendimentos a respeito de identidade, um grupo de pertencimento. Essa é uma palavra que todo mundo tem conhecido hoje na mídia. Nós precisamos, o ser humano ele não é um ser que pertence, ele precisa viver esse pertencimento e, de fato, família, amigos, vizinhança, grupo escolar, não é? Definem algumas coisas familiares em relação ao pertencimento, dentre elas, crenças, fé, não é? O entendimento de valores. E isso é importante a respeito daquilo que nós já começamos a ver aqui na nossa Semana da Família. Aleluia! Glória a Deus! Já vimos gloriosas coisas. O sistema também, irmãos, o sistema educacional, o sistema social vai infundir conteúdos que podem moldar a identidade de um ser humano. Por isso é tão importante que nós, como pais, façamos isso na frente de todo mundo, colocando diante deles, dos nossos pequenos, dos nossos filhos, netos, à medida que temos relacionamento com as crianças da nossa família, colocarmos diante dele Deus, que é aquele que traz e dá a identidade ao ser humano, para que ele, desde muito cedo, tenha um padrão ao qual ele possa ter princípios de escolhas. Amém? Isso vai moldar também parte da identidade do ser humano. É o que chamam de cultura, tudo que vai gerar o entendimento de quem aquele ser é, como ele pertence, aonde ele pertence, a quem ele pertence. E aí nós vemos que tudo isso é interiorizado de alguma forma por cada ser humano e vai gerar ou vai trazer parâmetros para que ele possa andar ou se entender como ser durante a sua caminhada, amém? E aí, isso tudo, irmãos, tanto na ciência quanto nos melhores dicionários ou léxicos,
esclarecido de determinadas formas. E tudo isso que nós estamos falando está alinhado, inclusive, com a Bíblia, desde que nós coloquemos o nosso Deus como padrão, porque Ele é o Criador, Ele é o Pai, é Ele quem dá a nós aquilo que nós precisamos para saber quem nós somos, para que nós viemos e para onde nós vamos. Não é essa não é esse o eterno questionamento de quase todo ser humano quando ele está meio perdido? Eu muitas vezes perguntei isso. Da onde eu vim, afinal, gente? Para que eu vim? Para que eu sirvo? Para onde eu vou? Muitos achando que uma vez que morram, acabou tudo. Outros achando que se nessa vida foram, de alguma forma, não tão bons quanto esperavam, acham que vão ter outras, como é que se diz? Exatamente. Não, você vai ter uma nova vida para você tentar ser melhor. Aleluia. Sabe que isso não é de agora? Nós vemos na própria palavra que desde as eras passadas, não é? Desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, essas discordâncias de pensamento, discordâncias no que as pessoas identificavam em si mesmas já eram, eu vou usar a palavra combatido no sentido de ser resistido por aqueles que acreditavam no Criador, em Deus, único Senhor agora em nós e para nós por meio de Cristo Jesus. Aliançados estamos com o Deus único e todo-poderoso por meio de Cristo Jesus, que nos faz ser ou estar identificados com aquele que criou todas as coisas e a nós nos deu por herança sermos como fomos estabelecidos desde a origem, seres espelhados, vividos da mesma espécie de Deus. Macho e fêmea nos criou. Aleluia! Então, a identidade pessoal, inclusive, é composta, você vai ler quando estudar, você vai ver por um conjunto de caracteres, então, particulares, construídos ou constituídos pouco a pouco, à medida que essa criança, a partir do momento que vai enxergando as coisas, vai trazendo ou captando para ela aquilo que ela vai entendendo e vai sendo bom ou não. Então, os papais e mamães que somos, não é, aliançados com Deus, temos que dar a essa criança padrões para que ela possa se agarrar a esses padrões de um Deus bom, de um Deus que é só amor, de um Deus que construiu o ser humano para reinar em vida, para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Aleluia! Tudo isso faz parte da nossa identidade como cristãos que somos, irmãos. E esses padrões são passados de nós para aqueles que estão ao nosso redor e, a princípio, aqueles que de nós nascem. A eles nós temos que dar tudo aquilo que é preciso para que eles possam ter base sólida para quando começarem a ouvir no mundo outras vozes. Aleluia! Uma vez que desde cedo você vê que as nossas crianças, desde muito pequenas, eu acho lindo, tenho acompanhado cada vídeo, não é, do nosso departamento infantil, eles recebendo na medida que eles vão entender, e eles entendem. Nós vemos que eles entendem, recebem aquilo que a ciência diz que eles não conseguem de forma espiritual. Está acontecendo. Deus os está alcançando. Eles têm sido alcançados por Deus, porque não é apenas aqui que eles estão sendo, ou que está sendo implantado para eles o amor daquele que os criou, mas é implantado no coração, onde ainda não há limitação, porque nada tem sido colocado antes disso. E é assim que tem que ser. Quando o mundo, quando o sistema chegar com outras vozes, ele tem impregnado, ele tem lá semeado, já enraizado, dando flores, dando fruto, aquele que é. Aleluia! Senão, irmãos, nós vamos ficando, e os nossos filhos principalmente, à mercê desse sistema do mundo, que é regido por Satanás, que não tem nada de bom.
Não tem meio termo. Não existe meio termo. Não existem outros reinos que não o das trevas e o da luz. Só existem esses reinos. E se você crê na palavra e entende o que aconteceu com você, você foi, como diz Colossenses 1,13, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é luz, que é vida, que é saúde, que é autoridade, que é governo, que é paz, que é autoridade, que é a vida e a vida em abundância. Aleluia! Oh, glória! Não importa se alguém vai tentar desconstruir Deus no seu filho, em você, porque em você está arraigado, enraizado aquele que é. Por isso precisamos ter e dar atenção a essas verdades. Por quê? Porque o sistema tenta exatamente isso. Desconstruir Deus, desconstruindo a família, desconstruindo caminhos seguros da palavra de Deus. Para quê? Para que o ser humano caído, uma vez caído, não encontre o caminho de volta para o reino de luz, para o reino de Deus, para a salvação. Somos nós, irmãos, os representantes desse caminho. Somos nós quem tem que mostrar esse caminho hoje. Amém? Aleluia! Mas nós temos visto que o ser humano tem ensinado a se ver e ver tudo só pelo lado de fora. É importante que esse ser humano não se conheça internamente, não se conheça no seu interior, porque é lá que habita ou que está a lâmpada do Senhor. Essa lâmpada precisa ser acesa. Quanto mais o mundo, o sistema do mundo, ensinar o ser humano que ele precisa ser o Deus dele mesmo, ele não encontra o lugar onde ele deve colocar aquele que é o único Senhor. Aleluia! Eles têm buscado como nós um dia buscamos, em outros deuses. Pelo menos eu busquei em outros deuses, achando que estava buscando, como alguns dizem, todos os caminhos levam a Deus, mas nós sabemos que não é assim. Nem todos os caminhos levam a Deus. Porque é questão de natureza, irmãos. Se existem senhores que não vivem, não pregam e não ensinam a natureza de Deus, para termos de volta a natureza de Deus que um dia perdemos, esses caminhos não vão nos levar de volta a Deus, não vão nos levar de volta à salvação, não vão nos levar à eternidade com o Senhor, mas em outro lugar. Porque, repito, só existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz, onde nós desejaremos viver a eternidade aos que creem, é escolha de cada um de nós. Aleluia! Amém? Então, é claro, não é, que a voz dentro do ser humano tenta ser bloqueada pela escuridão, pela cegueira espiritual, pela ignorância que o sistema das trevas tem tentado e tem buscado manter o ser humano. Na ignorância do só ter, do só sentir, do só querer. Então é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que é para mim. Um ser individual, quando o ser humano não foi criado para viver individualmente. Ele foi criado para viver em sociedade, em uma comunidade, em uma família. Aleluia! Então eu sei que alguns têm se tornado apáticos por conta disso. Irmãos, hoje eu passei o dia meditando sobre isso. Muitos têm vivido para o... Eu vou tentar dizer a frase para ela não ficar estranha. Muitos têm vivido para o aqui, só para o agora, só para o que está acontecendo, só nesse mundo. E por isso ficam limitados à idade, ficam limitados a ter ou não ter, ficam limitados a poder ou não poder. Não limite Deus às suas limitações. Pelo contrário, traga de Deus o ilimitado para que você não conte os seus dias e viva segundo Cristo Jesus te identificou ou você se identificou nele para viver. Esses dias eu tenho pensado bastante sobre isso, até porque os dias têm se apresentado maus
E nós não somos maus, nós somos do bem para interferir, para ser a resistência mesmo ao mal, para que as pessoas que estão vivendo no mal possam ver que há uma luz. Aleluia! Existem pessoas dizendo, não vejo a luz no fim do túnel. Nós somos a luz no túnel. Nós somos a luz aonde nós estivermos. E as pessoas precisam disso. Precisam de uma palavra de ânimo. Elas precisam de uma oração. Elas precisam da sua convicção de que elas valem alguma coisa. De que não são algo para ser colocado num saco de lixo, num saco preto. E não ser contada como nada. Porque Jesus não permitiria que isso acontecesse. E nós somos aqueles que hoje são a resistência. Algumas pessoas têm sido ainda, irmãos, que dentro do corpo de Cristo, eu não vou dizer na nossa igreja, mas nós temos visto no corpo de Cristo, pessoas concordarem e acharem normal aquilo que não é normal para o corpo de Cristo. Isso é falta de identidade em Deus. Falta de identidade na palavra. Falta de identidade naquele que dizemos que é o nosso Senhor. Para essas pessoas, ainda que se digam cristãs, os próprios interesses faz com que eles vivam como se fossem uma ilha. Mas ninguém é uma ilha. Até os ímpios escrevem sobre isso. Até quem não tem Deus escreve sobre essa verdade. O ser humano não é uma ilha, não pode viver isolado, não pode viver das próprias vontades. Por quê? Porque senão ele vai morrer sozinho. Quando Deus nos chamou em Cristo Jesus para voltar a viver em família. E numa família próspera, numa família com vida em abundância, numa família que não deixa o outro para trás, numa família que não passa por um acidente de trânsito. Vê aquilo acontecendo ali, ou que tenha acontecido, e um ser humano coberto por um saco, e passa como se aquilo, e mais um, ou menos um. Meu Deus, como eu tenho pensado nisso esses dias. Ninguém olha para aquela forma no chão, porque passa a ser só uma forma para alguns, como se aquele ser tivesse uma mãe. Aquele ser pudesse ser um pai que deixou um filho órfão. Aquele filho tenha deixado uma mãe de coração completamente destruído. Uma família arrasada. Nós estamos ficando e não podemos ficar insensíveis. Jesus chorou quando entendeu que o seu amigo, que aquele que lhe era prezado, tinha morrido. Jesus se compadeceu, e todas as vezes que nós vemos grandes milagres que Jesus realizou, antes do milagre vem a palavra compaixão. Onde está a nossa compaixão? A frase que anda pela mídia social, e ela é pertinente para os dias de hoje. Se a dor do meu próximo ou se a dor do outro não dói em mim, onde estará o amor de Deus que está derramado nos nossos corações crentes, cristãos, de pessoas que nasceram de novo, e que Romanos 5,5 diz que o amor ágape de Deus habita nos nossos corações, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Espírito Santo esse que Romanos 8,11 diz que o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e vivifica a todo aquele que crê que esse Espírito habita em si. Esse poder de ressurreição habita em nós e está sendo deixado de lado, está sendo esquecido, como se ele não fosse poderoso o suficiente para fluir, para ir aonde nós, em oração, pelo menos, pudéssemos mudar situações. Se a dor do outro não dói em nós, que nos dizemos cristãos,
Porque Jesus se entregou por causa da nossa dor. Porque nós não tínhamos como pagar a miséria de vida que nós tínhamos. E eu não estou dizendo se você era feliz, se você não era feliz, se você achava que estava tudo bom. Nunca bati em ninguém, nunca roubei ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca fui drogado, nunca... Isso é soberba, isso é orgulho, porque o pecado principal é o que te separava de Deus. Não acreditar nessa verdade que nós estamos pregando hoje. Que Cristo morreu e ressuscitou por você e por mim, porque não havia fortuna sobre a terra, não havia caráter sobre a terra que conseguisse conquistar tão grande salvação. Orgulho, soberba de dizer eu vou porque amo. Mentira! Ninguém entrou no corpo de Cristo porque veio por amor. Porque todos tiveram que se arrepender. A aliança da vida eterna, que nos faz justos e justificados, veio por meio do sacrifício dele. Não por sermos bons, não por não termos nos drogado, não porque não nos prostituímos, não porque não roubamos. Se for assim, sendo bom pai, sendo boa mãe, mas não aceitar o sacrifício, a ressurreição, vai para o inferno. Porque só existe uma porta. E essa porta é estreita. A primeira é, como a gente cantou, deixar o orgulho de lado. Que nos mantém vivendo aquém do que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus. E isso é estar identificado, é reconhecer a nossa identidade. Soberba nunca foi dizer, eu sou filho de Deus, eu posso todas as coisas, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou próspero. Nunca foi soberba. Porque isso é dizer, Senhor, eu não valia nada, eu não merecia, mas o Senhor me deu, eu recebo, eu vou viver. Sou uma mulher próspera em ti, sou mãe de família, sou esposa, sou professora, sou autora. Aleluia! Mulher feliz. Fui criada assim, pelo Todo-Poderoso. Ele me deu uma identidade. Aleluia! Não há outra. Assim como meu marido é um homem, pai de família, esposo, não é? Ele é próspero no trabalho dele. Faz o maior trabalho, porque foi para isso que ele foi chamado. Não para dizer, sou eu que faço. Não, foi para isso que foi chamado. Se a mulher quiser, ela nem trabalha. É porque hoje em dia nós temos algumas necessidades e algumas coisas que queremos fazer, queremos ser. Aleluia. Amém? Aleluia. Deus é bom. Então passe a ouvir e dizer sobre você mesmo a tal frase que tem sido tão disseminada na internet, que é boa. Se a dor do outro, do meu próximo, bota seu próximo, porque aí você vai achar que, ai, é Deus. Quem é o seu próximo? É quem não é você. Não é você, é seu próximo. Então, se a dor do seu próximo não dói em você, que tem o amor de Deus derramado no seu coração, que espécie de ser humano é você? Porque a nossa espécie é a espécie de Deus. É a espécie que agora nós temos de novo ou de volta a identidade em Deus por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício que ninguém faria. Aleluia! Então nós somos identificados, nós nos identificamos em Deus. Todo ser humano tem uma identidade num único lugar, no seu Criador, Deus, o Todo-Poderoso. E tem o amor de Deus agora, por meio de Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, claro, habitando no próprio coração. Amém? Aleluia! Ai, Marta, por que uma introdução tão grande? Porque a gente vai falar sobre esse tema fundamental da vida cristã. A nossa identidade mesmo em Deus. Amém?
Então, qual é o propósito da sua vida? Sobre isso é que nós vamos falar hoje, amém? Claro que, como as pessoas importantes para você te veem, deve ter alguma importância para você também. Bem como Deus te vê, também deve ser importante para você. Porque a gente só não vai se importar se Deus, ou o que Deus, ou como Deus nos vê, se nós não acreditarmos em Deus. Eu conheço 2 pessoas, pelo menos na Bíblia, que não acreditaram que Deus era real, a ponto de tentar mentir para ele. E foram fulminados pelo próprio pecado. Se você ler lá em Atos, capítulo 5, Ananias e Safira tiveram esse tipo de pensamento. Estou vivendo por viver na igreja, mas crer mesmo? Não creio, não. Então eu vou fingindo que sou crente. Cuidado. Aleluia. Então, como Deus te vê, como as pessoas que você ama te veem, como as pessoas que não te conhecem te veem, são perguntas, sim, muito próprias para o nosso tempo, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo e pertinente para o nosso tempo. E a gente deixa essas perguntas passarem, tipo assim, isso é besteira. Não é, não. Elas são essenciais para nos identificar em Deus, para que nós conheçamos a nossa identidade na nossa caminhada, ainda que natural, mas também na nossa caminhada como Senhor, identificados com Deus, que é doador, que dá a identidade, que deu de volta a identidade de autoridade, de sacerdócio, de vida em família, de família poderosa sobre a terra. Por meio de Cristo Jesus, ele devolveu tudo isso ao ser humano. Amém? Então, Deus cria todas as coisas em Gênesis, não é assim? Lá em Gênesis 1, não precisa abrir. Quando for necessário abrir algum versículo, eu peço a você para abrir. Mas, como eu disse, Deus vem conversando sobre essas coisas comigo há algum tempo. E aí, lá em Gênesis, no capítulo 1, ele cria todas as coisas e diz a todas as coisas criadas. Exemplo, ao mar ele disse, te dou poder para criar ou para fazer existir os peixes. Para o ar, não é? Para os ares, ele disse para aquilo que voa ser gerado dessa forma. Para a terra, tudo aquilo que brota, tudo aquilo que está... Aí, criou os animais, portanto. Quando ele criou o ser humano, você e eu, na sua origem, ele, o Espírito Santo e Jesus, aleluia, a Trindade, portanto, foi dito, façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aleluia! Nós estamos falando aqui, não é, do fator de identidade. Então, a Trindade especifica a sua espécie, dando ao ser humano a mesma identidade e semelhança dele. E da Trindade, claro. Então, no seu caráter, na sua maneira de lidar com as coisas, nos seus pensamentos, naquilo que você vive no seu dia a dia, você precisa gerar a identidade que é gerada nele, ou dele, para você que foi criado por ele, nele. Espécie de Deus, não é? Identidade de Deus. Porque assim como nós vemos o peixe viver da água, e a ave só voa no ar, não voa na água. Uma coisa não vai para o lugar da outra. Assim nós só vivemos de Deus. Da palavra dele. É o nosso alimento, é o nosso ar. É tudo aquilo que nós precisamos. Então, perceba que lá em Gênesis há até o fator da reprodução ou multiplicação da espécie de Deus na terra. Deus estabeleceu. Macho e fêmea, é assim que multiplica. Quem? Eu na terra. Então, a sua identidade vem dele, que nos criou, macho e fêmea, à imagem e conforme semelhança do Altíssimo. E nós vamos, assim, multiplicando o pensamento de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, a família de Deus sobre a terra. Aleluia! Você acha que o inimigo das nossas almas está feliz e contente e está, é isso mesmo, vai lá, vamos lá, vai aprendendo a coisa certa? Não, ele faz a misturada toda
Então, a nossa identidade, a identidade humana, ela sempre está e permanecerá, não tem como ser diferente, permanecerá em Deus. Assim como eu disse, assim como o peixe precisa da água, assim como a ave precisa do ar para poder voar, o ser humano precisa de Deus para se compreender, para compreender a sua própria identidade, de onde ele vem, o que ele vai fazer aqui e para onde ele vai. Não há dúvida. Jesus sabia, não é, quem ele era. Jesus sabia, não é, de quem ele era em Deus, para que ele veio e para onde ele voltaria, sabia de todas as coisas. Agora, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu tratar algo para que nós possamos seguir adiante. Já lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, o que o próprio apóstolo Paulo deixa por escrito, já começando a falar das coisas espirituais, que ele já tratava em 1 Coríntios, capítulo 2, para aqueles que conheciam as coisas espirituais, porque agora são espirituais em Cristo Jesus. Lá ele diz: não quero que vocês fiquem ignorantes a respeito das coisas espirituais. Por quê? Porque tudo é espiritual antes de ser natural, antes de ser visível, antes de ser tocável. Ok? Então Jesus começa a nos ensinar enquanto ele ainda estava aqui. Ele vai ajustando o entendimento dos discípulos na passagem. Eu ia pedir para você abrir as passagens, mas não é necessário. Tanto Mateus 16 quanto Marcos 8 vão falar sobre isso. Você conhece provavelmente o texto que diz que Jesus pergunta aos discípulos: quem por aí estão dizendo que eu sou? Olha aí a pergunta importante e pertinente. E aí eles dizem. E depois ele pergunta: e vocês que são importantes para mim, quem dizem que eu sou? Olha como é importante. Aleluia. Glória a Deus. E aí uma única pessoa, Pedro, olha a importância. Por isso Jesus deu uma importância, não é? Ou destacou o que aconteceu quando Pedro disse quem ele era. Porque Pedro foi o único que o reconheceu na sua essência, o único que reconheceu a identidade plena de Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que dá identidade, aquele que faz você viver e ser quem você nasceu para ser. Esse é você. Deus, você. Aleluia. Ou seja, tal qual o Pai, assim você é Jesus. Aleluia! Agora, Jesus precisava daquela autoafirmação? Não. Ele sabia muito bem quem ele era. Ele já conhecia a identidade dele em Deus. O que ele estava fazendo era ajudando aos discípulos a perceberem a própria identidade deles em Deus. Olha para mim. Olha para mim. Se você reconhece que eu vim de Deus como ser humano, você tem que se reconhecer dessa forma. E aí ele diz sobre essa pedra, sobre essa afirmação, sobre esse princípio, constitui, forma. É sobre isso que tem que andar a minha igreja. A identidade do ser humano vem dele, está nele. E agora, na nossa aliança por meio de Cristo Jesus, chega a nós, amém? É assim que nós reconhecemos a nossa verdadeira identidade. Como eu falei, irmãos, nós não vamos conseguir falar todas as coisas a respeito desse assunto, desse tema, de uma vez num único culto. Mas nós estamos avançando para estarmos seguros em quem somos, naquilo que... de onde viemos, para o que viemos e para onde vamos. Isso forma a nossa identidade em Deus. Então, nós vamos começar, assim, a explorar juntos, não é? Quem somos em Cristo Jesus, qual a nossa identidade em Deus. Importa saber que conhecer ou reconhecer a nossa identidade por meio de Cristo Jesus nos faz ter essa visão clara, exatamente como eu falei, de quem somos, qual o propósito da nossa vida e não ter medo do tempo que se tem aqui, pelo amor de Deus. Nós não morremos mais. Para ter essa paz de espírito e de alma, é preciso acreditar nestas verdades.
Você e eu agora somos eternos. Se você está pensando em viver só esse tempinho que o ser humano tem aqui na Terra, meu querido, minha querida, você ainda está perdido. Aleluia! Porque em breve aquele que vem virá e a igreja subirá e viverá a eternidade. Aleluia! Nossa identidade, irmãos, em Cristo é baseada no amor de Deus, porque esse amor habita em nós. Não é nas nossas realizações, porque senão o ser humano fica frustrado e acaba não acreditando que a identidade dele, quem deu, foi Deus ou está em Deus. Por quê? Porque as falhas paralisam o ser humano. Porque ele nasceu para vencer. Ele nasceu para ser aquele que está sobre tudo que é ruim. E aí, se em algum momento ele ainda não alcançou esse estágio, ele para. Não quer se esforçar para mais nada. Não dá tempo. Então morre! Pelo amor de Deus! Oxi! Pensa no peso que o povo arrasta. Pelo amor de Deus, gente. É para frente que se anda. Ninguém aqui é caranguejo. Todo mundo é filho de Deus. Nós andamos para frente. Nós andamos para produzir. Nós andamos para fazer acontecer. Gente, eu tive... Não, ele não foi meu aluno, mas eu era secretária do Rema no Rio de Janeiro quando nós tivemos o nosso aluno de 100 anos. 97, 99. O avô, o Volau. Hã? 97. Mas era aluno era lá do Rema. Ah, então. Irmãos, a consciência, ele voltou para o Senhor, ele foi para casa, pouco tempo, faltando poucas matérias para se formar no Rema. A consciência da eternidade de que ele não estava morto é tão certa em quem crê nessa verdade que ele se formou. A família recebeu em nome dele o certificado, o diploma de formatura do Rema, e quando chamaram o nome dele, eu lembro que a foto dele desceu e foi a coisa mais maravilhosa para aqueles que não conheciam a Jesus. Todos ficaram impactados com a convicção daquela família que estava lá. Podiam estar em casa chorando de luto? Poderiam. Seria direito deles? Seria. Mas eles estavam convictos de que em breve, muito breve, estariam de volta, não é? No convívio com aquele a quem eles amavam. Aleluia! Então não permita que as falhas ou que o tempo, seja lá o que for que você acha que são importantes, paralisem aquilo que Deus tem para fazer. Porque eu vi aquele homem sair do turrão que ele era, né? da birra que ele tinha em alguns assuntos, porque eu conversava bastante com ele. Foi a única pessoa que eu já vi sair da sala quando eu estava pregando numa casa. Nas primeiras vezes, a primeira vez ele fechou a cara: gosto muito de você, minha filha, mas eu vou me retirar. Foi a primeira pessoa. Até hoje foi a única. Mas logo depois, com o tempo, eu continuei conversando com ele. Continuei consciente, não é? Da minha identidade em Deus. Ela foi sendo visível para ele. E com todas as pessoas que o amavam, que derramavam sobre ele o amor de Deus, ele foi sendo convencido por essa verdade. De quem ele era. Em Deus, em Cristo Jesus. Aleluia! Eita! Vocês acham que quando Jesus estava lá no deserto, não é? E foi tentado em algumas situações, vocês acham, nós ouvimos isso há um tempo atrás, inclusive não sei se numa ministração ou num rios, na mídia social. Vocês acham que Jesus seria menos Jesus ou menos poderoso se ele tivesse transformado a pedra em pão? Não, ele não seria menos Jesus, não seria menos poderoso. Porque, de fato, gente, que tentação era aquela? Agora, a verdade é, Jesus tinha tanta consciência de quem ele era, a identidade estava tão bem firmada em Deus, que ele sabia que ele não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que poderia. Mas para que eu vou fazer isso, gente? Seja você, seja o diabo, seja quem for,
Por que é que a gente vai precisar debater aquilo que a gente diz que crê? Não, eu vou provar para você por A mais B. É por isso que muitas vezes, quando alguém vem para você e diz: ah, mas o que você está falando é loucura. Ah, porque agora só você é que sabe das coisas de Deus. Agora Deus só fala com você. Se eu creio e o outro não crê, é pior que é verdade. Melhor que é verdade. Ah, mas eu não creio. Então, posso fazer nada quanto a isso. Eis que eu falo com Deus. Eu ouço e falo com Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, porque eu sei quem eu sou filha de Deus. Eu sei que você sabe que você é filho, filha de Deus. Se a gente experimenta falar com ele de verdade, de todo o coração, sem o pensamento de, ah, tá vendo, eu sabia que ele não ia falar, é claro que ele não vai falar, Deus não joga a conversa fora. Ou então querendo ouvir o que a gente quer ouvir. Ah, eu já tenho uma resposta. A gente não fala com Deus como a gente fala com o nosso cônjuge. Vou falar com o meu cônjuge, mas eu já tenho uma resposta pronta para o que eu acho. Vou falar com ele e se ele vier com alguma coisa, eu já tenho como responder. Se a gente vai assim para Deus, ele já nem fala. Porque, na verdade, ele tem a resposta. Ele tem a verdade. Amém? Aleluia! Então, Jesus não precisava provar nada para ninguém. Assim como você não precisa provar que você é santo. Porque aquele que te santificou derramou o próprio sangue, deu a própria carne, deu a própria vida por nós que não merecíamos. A palavra de Deus diz o quê? Sede santos porque eu sou santo. Deus, acho que quem falou isso é porque eu não quero dar o nome da pessoa errada. Uma vez uma pessoa falou isso, não sei se foi Jânio César, provavelmente foi Jânio César, porque eu me lembro dele, mas pode não ter sido. E ele diz que Deus não estava justificando o fato dele ser Deus, mandar e você obedecer. Seja santo, porque eu estou dizendo, seja santo, pronto, acabou. Podia, porque ele é Deus. Ele podia, a gente acha que ele devia até fazer isso, né? Era mais fácil. Tem uns que, por que Deus não manda, faz e pronto, acabou? Por quê? Porque ele é amor, porque ele é bondade, mas ele é justiça, ele é retidão. Ele não impede o ser humano de pensar. Se ele deu inteligência ao ser humano, vai proibir o ser humano de usar a inteligência? Se ele deu escolha ao ser humano, ele vai impedir o ser humano de fazer escolha? Não. Mas ele dá aptidão, dá inteligência e entende que dando isso ao ser humano, o ser humano vai usar das melhores opções ou fazer as melhores escolhas dentro da inteligência que ele deu. E que agora nós temos sobrenatural. Ah, mas eu não sei como. Peça a Deus que dá sem cobrar. Está escrito lá em Tiago. Aleluia. Então, quando Deus diz para nós ser de santos porque eu sou santo, pensa bem. Romanos 5,5 diz que o amor dele está derramado no nosso coração. O próprio Espírito de Deus, não é? 1 Coríntios 6,17 vai dizer o quê? Se o Espírito daquele que está unido ao Senhor é o mesmo Espírito com ele. Se você se uniu ao Senhor, agora você é um só Espírito com ele. Então, agora que Deus habita em você, você não é templo e morada do Espírito Santo, você não é habitação e casa do Senhor, o Espírito de Deus não habita em você, então, aí agora pode perfeitamente cada um de nós entender. Seja santo, porque eu habito em você e eu sou santo. Antes nós não tínhamos essa habilidade, antes nós não tínhamos essa capacidade, antes nós não podíamos mesmo. Ia todo mundo de fato para o mesmo lugar. Tanto se fosse para debaixo da terra, como todo mundo ia juntinho. Se não fosse por meio de Cristo Jesus, todo mundo ia para o mesmo lugarzinho. Ruim. Mas em Cristo Jesus, nós temos a eternidade de glória, porque a nossa identidade nele nos leva junto com ele para onde ele vai. Aleluia! Então, conhecer a nossa identidade em Cristo Jesus nos ajuda a superar, inclusive, insegurança. A gente não precisa ficar buscando aprovação nos outros. Era isso que a gente estava falando aqui quando falei de Jesus. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Seja. Aleluia. Então, seja. Simplesmente. A sua identidade está em Deus, está em Cristo Jesus. Você se reconhece na palavra de Deus. Você não faz com que a palavra mude porque você não gostou do que está escrito. Pelo contrário, não, peraí. A minha identidade está nela.
Então, eu vou me ajustar ao que está escrito para poder, cada vez mais, me aprimorar àquilo que a palavra de Deus diz que eu sou nele. Nós precisamos, irmãos, conhecer para nós a palavra de Deus. Lembra lá de Abraão? Permaneceu firme, dizendo que era pai de nações? Mesmo quando, provavelmente, mesmo sem ele ver, claro que não falavam pela frente, porque aquelas pessoas eram ensinadas a honrar, não é, as pessoas de mais idade, aos anciãos. Mas não é possível, não. Quando ele virava as costas, dizendo, tadinho, ó, tá velhinho já, negócio de pai de... Não tem nenhum, eu não conto mais nações, meu filho. E Abraão ficou firme, porque ele conhecia e se reconhecia no próprio amor de Deus. Mesmo quando não existia definição de fé, ele viveu. Mesmo quando não existia, não é a palavra, o entendimento de confiança em Deus, ele viveu essa confiança em Deus. Ele viveu tão ligado a Deus, gente. Em alguns momentos, algumas afirmações de Abraão, assim como Moisés, parecem tão, né, chocantes para nós. Moisés, então, Senhor, se vai acabar com o povo, pensa na ousadia para dizer uma coisa dessa. O Senhor vai acabar com esse povo, o que vão dizer de você? O que vão dizer do Senhor? Se vai acabar, então risca meu nome do livro da vida. Nunca que eu faria uma coisa dessa. Já falei um bocado de coisa, mas isso eu não falaria, não. Não, Senhor, o que é isso? Porque ele se conhecia tanto, foi chamado amigo de Deus. A conversa de Abraão lá com Deus, gente. Né? Do sobrinho, estava lá aquela cidade, por causa do pecado, juízo chegaria e seria destruída a cidade por causa do pecado, não por causa das pessoas. As pessoas estavam agarradas ao pecado e iam sofrer a consequência. Mas e se tiver 50, Senhor? Não, se tiver 50, ok. Então tá. Mas eu falaria desse jeito. Mas e se tiver 45, Senhor? Tá, se tiver 45, ok. Se tiver 40 menos 5, a gente vai, né, dando aquela de João sem braço. Quem parou de perguntar, quem parou de falar foi Abraão. Deus não se irritou, não diz que ele estava chateado, né, com a insistência de Abraão. Só que o próprio Abraão sabia que ninguém lá valia um vintém. E ainda assim, a família dele recebeu o livramento. Assim como Noé. Noé passou um tempão para nós. E olha que as pessoas aqui dizem o quê? Eu estou quase morrendo. Eu estou quase acabando. Quando Noé recebeu a instrução para construir o barcão, para botar todo mundo lá dentro, era para botar todo mundo lá dentro. Mas a galera não quis, porque não acreditou. Quem acreditou? Noé. E graças a Deus que as nossas escolhas, elas alcançam a nossa família na maioria das vezes. Então, o que acontece é que ele dizia, vai chover. Está construindo esse negócio aí por causa de quê? Porque vai chover, e vai chover muito. O povo vai, chover. Rapaz, olha. Era outro que deviam dizer para ele, porque foram 100 anos praticamente. 100 anos, gente. E a criatura não desistiu de construir o barcão. Não vou fazer mais nada não, porque meu tempo está acabando, não vou tentar mais nada não. Não vou fazer mais nada não. Soubesse a gana que eu tenho disso, pelo amor de Deus. Meu filho escreve poema. E um dia ele colocou lá que aprendeu a não desistir por conta do que ele viu na minha vida. Se tem uma pessoa que eu nunca vi desistir, foi a minha mãe. E eu sei que ela não vai desistir nunca. Esses dias aí eu estava pensando assim, né, quero, né? Eu sei que é meu, Deus vai me dar. Aí eu estava pensando, gente, mas tem essa, né? Esse desafio. Eu falei, quer saber? Eu acho que é. Não, mas antes de dizer eu acho que não, eu falei, não, diabo. Não, alma. Sai fora, capeta. É meu. É meu. Deus me deu, eu pedi para ele. Eu não pedi para A, eu não pedi para B, eu não pedi para C. Aí A ou B ou C não vão conseguir me dar, então eu vou desistir. Mas quem disse que eu pedi para A, B ou C? Eu pedi para Deus. Então vai acontecer. Está acontecendo enquanto eu continuo dizendo: é meu, é meu, é meu. Por quê? Porque a gente não dança quando ganha. A gente dança
antes de ver. Isso é fé. Por que a gente faz isso? Porque o nosso Pai, em quem nós somos identificados, de onde vem a nossa identidade, nos ensinou assim: haja! 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 Ele disse quando havia? Não. Ele disse quando não havia. E aí, aquilo que é espiritual tomou forma pelo poder de Deus. O Espírito Santo que habita em você e habita em mim. Que traz a identidade de Deus por meio de Cristo Jesus para nós. Quem é você? Você é filho ou filha de Deus. Aleluia! Capaz de multiplicar a essência, o pensamento, a semelhança, a identidade de Deus na terra. E aí, fechando, começando a finalizar aqui, graças a Deus. Aleluia! Então, desde pequenos a gente é ensinado. Aqueles que são ensinados a buscar Deus para se identificar, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. Então, nós estamos seguros de onde viemos de Deus. O que a gente vai fazer aqui? Você vai ser vencedor. Eu sempre disse para o meu filho, podia dizer quem fosse, o que fosse. Esse menino não vai dar para nada, esse menino não vai conseguir, esse menino não é. Eu dizia, ainda que eu não pudesse dizer na cara, eu dizia depois, sai fora, Satanás. Meu filho consegue sim. Vai alcançar sim. Não adianta, vai. É desse jeito. E você, como autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos, não permita que nenhuma outra palavra, que palavra nenhuma de maldição, que palavra nenhuma contrária à verdade de Deus sobre a vida dele, chegue a tocá-lo. Já corta na hora, em nome de Jesus. Por quê? Porque para o cristão, a resposta para todas as perguntas está em Deus, está na palavra de Deus. Então, conhecer a si mesmo é conhecer a palavra de Deus. Conhecer a si mesmo, para conhecer a si mesmo, precisamos compreender que é fundamental conhecer a palavra de Deus. É aí que nós descobrimos quem somos, verdadeiros filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Deus. E aí eu quero fazer algumas conjecturas com você, para que nós possamos orar. Diz assim, aqui, algumas perguntas e respostas, que se depois você quiser, eu compartilho com você. Aleluia! Quem eu sou em Deus? Você é uma criação única e especial de Deus, feita à sua imagem, conforme sua semelhança, ao qual ou a qual ele ama incondicionalmente e tem um propósito específico para a sua vida desde aqui. Então, como posso descobrir a minha identidade em Deus ou identidade cristã? Através da leitura da Bíblia, através de uma vida de oração e também pode ser útil conversar com a liderança da igreja. Congregar é necessário. Por que é importante conhecer a nossa identidade em Deus? A minha e a sua resposta são necessariamente segundo a própria palavra de Deus. Diz assim, deixa eu só ver aqui. Por que eu devo conhecer ou saber a minha identidade em Deus? Porque essa identidade conhecida em Deus nos ajuda a amar e servir aos outros de maneira eficaz. Sabe? Algumas pessoas perguntam para você, podem perguntar para você ou dizer para você, então agora você é melhor ou maior que Jesus? Ou o que Jesus fez? Não, irmão, Jesus disse que aqueles que ficassem crendo nele fariam obras iguais ou maiores que as que ele fez. Por isso o espírito de poder, por isso o revestimento de poder no qual nós temos que crer para continuar a obra dele aqui na terra. Aleluia! Então, como é que eu posso lidar com as minhas dúvidas, se surgirem em relação à minha identidade cristã? Às vezes acontece, não é normal, não é necessário que aconteça, mas lembre-se de que Deus está sempre disponível para ouvir as suas necessidades, os seus questionamentos e responder às suas perguntas.
Busque a liderança espiritual. Para quê? Para que essas pessoas possam dar a você o caminho onde você possa encontrar resposta para essas perguntas. E aí, como a minha identidade cristã se relaciona com a minha identidade cultural ou a minha identidade de gênero? Irmãos, a resposta é simples. A sua identidade cristã, ela deve ser a base da sua vida. Para quê? Para que ela seja a base da sua identidade, tanto cultural quanto de gênero. É nele que você descobre quem você é. É nele que você descobre a sua identidade. Então, sim, vale a pena. Você pode até celebrar uma cultura natural, desde que ela não discorde da cultura que você recebeu de Deus para reinar em vida. Não há como cristão reinar em vida misturado com o mundo. Não há como. Então, como a identidade cristã, quando eu me identifico, não é em Deus, como eu posso superar? Ou será que eu posso superar traumas e feridas? Sim, podemos. Eu já superei muitos, você já superou muitos. Por quê? Porque nós reconhecemos a esse Deus que é um Deus de cura, é um Deus que cura a nossa alma, é um Deus que cura o nosso pensamento, é um Deus que cura o nosso corpo, feridas emocionais. Apenas precisamos crer na verdade absoluta como verdade capacitadora para que nós vençamos sobre todas as coisas. Como eu posso ensinar aos meus filhos ou àqueles que eu amo sobre a identidade cristã? A primeira coisa é, desde cedo, ensinando quanto aos seus filhos sobre a leitura da Bíblia, orando com eles. Mas importa que você molde as suas escolhas naquilo que Deus deixa como parâmetro, e importa que você mostre o que Deus está fazendo na sua vida, pela sua vida e através da sua vida.